diremos mais. Aos gandulos que incendeiam autocarros, encostem-nos à parede. Aos pedófilos que atacam crianças, encostem-nos à parede. Aos imigrantes ilegais, encostem-nos à parede. Aos que roubam e destroem, encostem-nos à parede. Ora, viva, então, muito bom dia, bem-vindos todos ao Chega às 9, a tertúlia podcast e o debate da política nacional. Ladeiam-me Sandra Vitorino e a Cátia Gervásio. Bom dia a ambas. Muito Olá, bom dia. Pedro. Olá, É Sandra. um prazer estar convosco novamente. Vamos lá então começar isto. Minhas caras, o governo caiu. E este vai ser o mote para o nosso programa, numa tarde olímpica com avanços, recuos, negociatas e até tentativas de acordo a dois. À porta fechada, os deputados à Assembleia da República votaram contra a moção de confiança apresentada pelo governo. Mas houve um antes. Na noite em que Montenegro alvitrou a possibilidade de ser apresentada uma moção de confiança, o PCP, fazendo prova de vida, veio a Terreiro anunciar uma moção de censura e ficou estendida a passadeira a Luís Montenegro. Todavia, o Partido Socialista anunciou uma CPI e Montenegro, não a querendo, foi avante com a anunciada moção de confiança, a qual estava à partida chumbada. E assim foi. Montenegro e Hugo Soares tentaram vários golpes de teatro, com o CDS a dar a mão, propostas, suspensões de sessão, mas tudo em vão. O país mergulhou numa crise política absolutamente desnecessária, na qual ficou provado uma vez mais que os partidos do sistema político não contribuem para a estabilidade política de Portugal. E é a terceira república, aliás, que fede, é bafienta e carece ser enterrada. São demasiados casos ao longo dos anos, com prejuízo claro para o país e para os portugueses. Declaro aberta as hostilidades, falemos sobre o assunto. Surpreendeu-vos esta moção de confiança, tendo em conta que, se calhar há 3 semanas, um mês atrás, tudo parecia estar bem? Não, a mim não me surpreendeu porque acho que foi uma jogada que não correu muito bem a Luís Montenegro, mas foi uma jogada para que fosse evitada a todo o custo a Comissão Parlamentar de Inquérito, a tal CPI que tu falaste ainda há pouco. Acho que ele não teve sorte, tentou esta jogada, mas saiu-lhe o tiro pela culatra, porque eu acho que a Comissão vai acabar por acontecer e ele vai ser investigado. E pronto, e também o PS também também lhe falhou aqui a mão, não é? Ele estava aqui nos últimos instantes a pensar que o PS iria aprovar a moção de confiança, o que acabou por não acontecer, portanto ele ficou desamparado e vamos todos para eleições, não é? E não lhe correu bem. Vamos lá ver, o governo, vamos ver, sejamos claros. Esta moção de confiança ao governo, que foi agora chumbada, eu não a entendo como uma moção de confiança ao governo. Acho que quem foi escrutinado efetivamente foi só o Luís Montenegro. Portanto, quer dizer... Não, ele é o líder do governo, não é? Ele é o líder, mas Pedro, tudo bem, mas o PS apoiou a 100%, podia o deixar cair. O que é que seria... podia deixar cair nas moções de censura? Não, podia ter pressionado para que Luís Montenegro apresentasse a demissão e fosse eleito outro líder para o PSD e outro, certo? É nesse sentido que eu estou aqui a referir, que o PSD, ou neste caso a AD, ao apoiar a moção de confiança, que tu dizes muito bem que foi ao Primeiro-Ministro, ao apoiar essa moção de confiança, está do lado do Luís Montenegro, portanto...
Mas o Luís Montenegro não se vai livrar de uma CPI, porque ela pode ser provocada, inclusivamente, é um direito legislativo, numa próxima legislatura. Imaginem só que o PSD vencia novamente as eleições. Imaginem. E o Montenegro era novamente primeiro-ministro. Hã? Credo. Eu quero realmente que estamos aqui no âmbito das suposições. Nada nos garante, nem a ele, que não haja uma CPI na próxima legislatura. E ainda que se diga que ele seria legitimado pelo voto popular, nada impede que numa próxima legislatura, não é, se aprofunda todas as questões que ele claramente não se quis pronunciar, porque ele lateralizou a discussão com coisas que não interessavam a ninguém, questões familiares, questões de propriedades. Lembra-se que tudo isto começou quando o Partido Chega, apresentou uma moção de censura por causa, na altura falava-se na questão da imobiliária, não é? E depois ele foi escrutinado. Exatamente. E ele foi escrutinado até pela própria comunicação social, nem foram propriamente os partidos, portanto, quem alimentou tudo isto, dia sim, foram os próprios órgãos de comunicação social. Mas ele também alimentou, não é? Ele foi para a Assembleia da República, também alimentou esta situação, dizendo, inclusive ironizando, que ia dar alguns terrenos que valiam cerca de €1 ao Partido Chega, para lá fazer um belo prédio para a especulação imobiliária. Portanto, eu acho que esta moção de confiança do PSD vai em linha com a atitude de Montenegro. Montenegro é eleito primeiro-ministro, não quer negociar com ninguém, está sempre ali um bocadinho, da primeira vez, uma vez que foi eleito, o orçamento acabou por passar, quer dizer, agora estávamos ali um bocadinho à rasquinha, como se costuma dizer, e ele continua com esta atitude. Ele faz conferências de imprensa, ele fala, diz o que tem a dizer, o by the book, e depois não responde a mais ninguém. Portanto, é uma atitude arrogante. E é isso que eu ia dizer, e com uma arrogância incrível. Mas perguntava-vos a vós, então porquê é que vocês acham que Luís Montenegro insistiu e apresentou esta moção de confiança? Porquê? Porquê é que ele não se limitou? A CPI, ele não quer responder. Então, às 3 perguntas, mas se vai haver a CPI, não é? Porque se ela vai acontecer, então para quê? E ele é uma pessoa inteligente, eu tenho como uma pessoa inteligente, então para quê a moção de confiança? Estava à espera que o PS lhe desse a mão, que o PS aprovasse a moção de confiança? Mas pá, depois foi ridículo, porque ele teve todo o PCP que queria fugir de eleições. Sim. Naquele sábado em que o Montenegro, em horário nobre, fala ao país e alvitra a possibilidade de uma moção de confiança, o PCP imediatamente veio a dizer: nós vamos apresentar uma moção de censura. E isto, na matemática, menos com menos dá mais. Ora, isto foi um cálculo que se podia ter feito. 2 moções negativas poderá, em tese, não é? Poderá, em tese, fazer crer que é dispensável uma moção de confiança, porque os partidos tiveram à sua disponibilidade uma censura e não a votaram. Pronto. Depois o PS anuncia a CPI. E é nesse momento que o PSD enche de fogo para, aí sim, provocar apresentar uma moção de confiança. Mas depois foi esquisito, porque eu tive a oportunidade de assistir a todo o longo debate e foi, eu diria que foi mesmo olímpico, foi uma tarde política fabulosa, com tentativas de negociar, com pedidos. Aliás, os pedidos tinham antecedido a própria moção de confiança, quando Paulo Rangel e outros vinham suplicar praticamente ao PS pela abstenção, não é? E, portanto, a questão andou ali, quer dizer, o PSD joga-se às esferas, mas depois percebe mais tarde que ia levar umas dentadas valentes, e levou. E como a Cátia disse muito bem, estava a contar com o Partido Socialista, e o Partido Socialista falhou. O Partido Socialista falhou ao PSD.
Mas eu porquê acho que não nós haveria abrimos de uma falhar? caixa de Pandora. Isto é o início de muita coisa, até porque eu acho que é uma jogada boa por parte do Luís Montenegro, sabendo que não tinha possibilidade de continuar, não é? Sem o PS o apoiar. Se a CPI vier mais à frente, a relevância vai ser pouca. Mas acho que de facto abrimos uma caixa de Pandora semelhante ao caso das gêmeas, porque quando se começou a CPI do caso das gêmeas, nem se sabia quantas pessoas é que iriam estar, na verdade, relacionadas com aquilo tudo. Porque a entidade da transparência, pergunto-vos, não deveria ter se questionado, não deveria ter validado todos estes elementos de uma figura que é o Primeiro-Ministro de Portugal? Esta entidade ainda não se pronunciou. Ou já se pronunciou sobre isso? Ouviram falar sobre isto? Nós estaremos aqui a abrir mais uma caixa de Pandora que há muita gente que não quer que seja aberta? É que depois corremos aqui até ao risco, como tu dizes, e bem de abrirmos uma caixa de Pandora e de nunca mais termos estabilidade política. Eu, em rigor, na minha opinião, eu até acho, bem, vamos lá ver, isto está tudo a correr, como nós sabemos, no decorrer da semana, os partidos reuniram com Marcelo Rebelo de Sousa e, portanto, tudo aponta para eleições e, portanto, acho que não há volta a dar, nem outras possibilidades de substituição do próprio PM. A questão que está aqui é, e reparem nisto, o Montenegro assume aqui, no PSD, uma espécie de figura de Luís XIV, em França. E, portanto, tudo gira e tudo está em torno de Luís Montenegro. E eu nem acho isso muito bem, porque eu acho que, sei lá com eles, que os militantes do PSD deveriam agora, por exemplo, através do Congresso Extraordinário eletivo, escrutinarem e eventualmente apresentarem outra figura. Porque isto também não é só a questão do PSD. Isto é uma questão que também pode atingir o país e os portugueses. Porque o candidato do PSD, em tese, é um eventual primeiro-ministro. Certo. Né? E, portanto, se voltarmos a ter Luís Montenegro, em teoria, espero que não, a chefiar o governo, o PS não vai largar. O PS fez quase o mesmo, mas mudou de líder, não é? Ficou com o Pedro Nuno Santos. E deixou o António Costa para trás. Não é? O PS, quando aconteceu uma coisa semelhante, elegeu o Pedro Nuno Santos. Sim, mas o Pedro Nuno Santos vai à vida se perder as próximas eleições. Isto é uma jogada de risco também para o Pedro Nuno Santos. Sim, mas vocês acham que o Luís Montenegro vai se candidatar novamente a primeiro-ministro agora nas próximas eleições? Eu acho que isso era... Não, isso vai acontecer. Essa é a questão, é uma espécie de Luís XIV dos tempos modernos na política portuguesa. Mas os militantes do PSD vão deixar que isso aconteça? Claro. Mas, eu acho que em surdina, mas diz-me, Pedro, se fosse eu questionava-me, não é? Não, exato, mas está a acontecer toda esta Miguel Morgado, por exemplo, Miguel Morgado tem sido entre outros, tem sido uma voz, quer dizer, que isto deveria, mas é um problema deles, mas que deveria devolver a palavra aos militantes. A questão é que essa questão, até de forma lateral, mais à frente, imediata, voltar a atingir o país. Mas isto já atinge o país, porque se nós formos a ver, nós nos últimos 3 anos nos últimos 3 anos e 3 meses tivemos 3 eleições legislativas, e se nós pensarmos nisto como um todo e o impacto que isto vai ter para o nosso país é muito grande. Mas nós não estamos em crise económica, estamos só em crise política. Mas quem é que quer investir num país que está sempre, que nem no governo se entendem? Isso mesmo. Isto é a imagem que nós passamos lá para fora, somos alvo de chacota, porque ninguém quer investir num país em que ninguém se entende, não é? Onde a corrupção e estes casos e casinhos não param de acontecer. Não está na altura dos partidos políticos apresentarem candidatos devidamente escrutinados e começar a inverter de uma vez por todas as taxas de abstenção que agora nas últimas legislativas até melhoraram um pouco, mas que têm sido próximas dos 40%. É assim que queremos continuar. Mas voltar a piorar. Isto também é uma espécie de degradação. Isto é autofagia. Eu acho que isto é uma espécie de autofagia dos políticos.
E eu não sei se essas taxas de abstenção não voltarão a subir outra vez. Então, eu tenho que voltar. Então, imaginem, as pessoas agora perguntam-se onde é que vão votar? Vão votar o quê? Vão votar novamente, neste caso, as pessoas que votaram no PSD vão votar novamente na mesma figura que colocou o país no estado em que se encontra hoje? Sim, existe o eleitorado fixo, pronto. Mas existe o que não é fixo, não é? E esse hoje vota aqui, amanhã vota acolá. Mas eu compreendo aquilo que tu estás a dizer, que as pessoas vão se questionar. Mesmo o eleitorado fixo. Não, mas mesmo o eleitorado fixo é de se questionar se vai votar na pessoa que colocou o país nesta crise política. Eu acho que mais não seja, as pessoas devem se questionar que em cerca de 10 meses, portanto, vamos começar agora com as eleições na Madeira. Depois vamos ter as eleições legislativas. Em setembro, outubro, vamos ter as autárquicas. E depois em janeiro vamos ter as presidenciais. Em cerca de 10 meses, mais coisa, menos coisa, nós vamos ter 4 eleições. Isto é um peso gigante. Já observaste o custo para o erário público? É isso que eu ia dizer, sobre a carga financeira para o país. Não é? Porque estamos aqui a falar de eleições que deveriam de acontecer de 4 em 4 anos. Esta gente anda a brincar com o nosso dinheiro. Quando há pessoas que me dizem, olha, eu não voto. E eu, para mim, quando as pessoas me dizem que não votam, é um ato de revolta, porque acho que as pessoas devem de votar sempre e demonstrar a sua opinião, porque o voto é algo que conquistamos. No entanto, quando as pessoas me dizem, olha, eu não voto porque eu já não sei em quem votar, como a Sandra dizia há pouco, o que é que nós vamos dizer? Olha, eu não voto porque eles não gerem bem o meu dinheiro, porque eles andam a brincar com o meu dinheiro, porque eu só pago impostos, porque eu não tenho direito a nada e só tenho deveres neste país. Ainda hoje vi um vídeo de um cidadão português que é imigrante que diz, eu tenho uma casa quero comprar uma casa em Portugal, pago 28%. Eu quero vender a casa em Portugal, pago 28% de mais-valias. Tudo o que eu quero fazer em Portugal eu pago 28%. E é o meu país, porque trabalho na Suíça. E outros chegam ao meu país e não pagam nada e têm tudo. Caramba, estamos a brincar ou não estamos a brincar aqui aos políticos? E aos ladrões. Estamos a brincar aos políticos e aos ladrões. Agora é que Vocês tiveram a oportunidade de... Eu às vezes gosto de fazer este exercício. Os meus colegas de trabalho, sondá-los. Eles sabem as minhas convicções, mas temos conversas bastante abertas, naturalmente. Mas eu gosto sempre de fazer este exercício, que é perguntar, não sei se vocês tiveram ou não, sondar os colegas, amigos, familiares até, sobre o que acharam de todo este episódio Montenegro, nomeadamente se concordam ou discordam. Saiu uma sondagem em que 70% dos portugueses discordavam de eleições antecipadas, portanto não queriam novas eleições. Naquilo que é o vosso, não sei se fizeram, eu fiz, e posso dizer que as pessoas com quem eu falei estavam enquadradas nesse número percentual elevado de pessoas. Eu acho que as pessoas já começam a estar bastante fartas de eleições atrás de eleições. As pessoas estão cansadas, não é? E os próximos 10 meses vão ser de mais eleições. Mas Pedro, eu até pensei que eu por acaso não tive acesso a essas sondagens, mas eu diria, se me pusesse a adivinhar, diria que era 98% que iria dizer que não concordava com o houvesse. Sim, mas mesmo assim parece-me uma percentagem pouca fácil. Vale o que vale, mas... Exato, porque sim, vale o que vale, é uma amostragem, mas... Qual é que é a vantagem de nós irmos para eleições antecipadas, digam-me, para além da carga financeira brutal que o Estado vai despender agora ao antecipar estas eleições, para além da sobreposição de campanhas, não é, que os partidos vão ter que fazer, porque, como a Cátia disse muito bem, vamos ter agora muito próximas 4 eleições, não é? Para além da fadiga que isso faz nos portugueses de instabilidade, de não saberem efetivamente qual é que é o rumo que nós vamos ter aqui para o nosso país, porque está tudo numa grande incerteza.
É a desacreditação da figura dos políticos. Eu vou votar em quem agora? Vou votar em quem? No PS, que nos últimos anos de governação colocou o país basicamente na sarjeta, trouxe os movimentos woke para a nossa praça pública, e estou-me a lembrar agora das casas de banho mistas, que eu não consigo engolir isso de maneira alguma, não é? Nas escolas públicas, as nossas crianças terem que partilhar. A vantagem seria afastar Luís Montenegro. Não é? Sim, mas sim, eu acho que era a solução. A solução seria colocar. Luís Montenegro, por exemplo, eu acho que os militantes do PSD, se perderem as próximas eleições, não vão perdoar Luís Montenegro, mas a culpa é única e exclusivamente deles. Ponto. Porque tinham um partido no governo e deixaram de ter por causa de uma pessoa, o tal Luís XIV. De uma pessoa, do Luís XIV, exatamente. Mas olha, mas o Pedro Nuno também não é muito melhor. E recordemos todo do caso do WhatsApp e dos casos e casinhos do Partido Socialista que antecederam. Sim. Não é? Eu acho que as pessoas que nos estão a ver, as pessoas que estão-nos a ver em casa sabem perfeitamente em quem votamos e, portanto, estamos aqui a falar numa conjectura abstrata. Pronto. Olha, quer dizer, mas nós não temos melhor. E hoje falava com um colega meu e dizia: pá, tu recordas da Assembleia da República há uns bons, mas mesmo bons anos atrás? Mesmo pessoas de outros quadrantes políticos que não o meu. Mas tu olhavas para uma Assembleia da República e dizias: caramba, pá, está ali a nata. Está ali a nata. Hoje em dia é de fugir. Mas, ó Pedro, eu não concordo que esteja só lá a nata. Não, porque estava. Nós não... Certo, estava, não concordo. Também não é correto. Hoje em dia não está. E por um lado, ainda bem que não está. Porque os portugueses não são só feitos de nata. Também são feitos do folhado, que vem em volta do nata. E alguns também são a canela. Estás a perceber? Portanto, é assim, nós, o povo português, não nos podemos esquecer que somos feitos de vários ingredientes e, portanto, caro Pedro, nisso não concordo contigo e não vamos pôr só a nata na Assembleia da República. Todos têm lugar na Assembleia da República, sejam eles escolhidos pelo povo, que é assim que deve ser, mas antes disso, há um grande trabalho de casa para fazer por parte dos partidos, que é escolherem as pessoas certas, e quando digo as pessoas certas, é escrutiná-las antes mesmo de chegarem aos boletins de voto e de poderem ser eleitas. Isso é que é importante, é o trabalho de casa que os partidos têm que fazer, e isso há muito trabalho e há muito caminho a percorrer. Quando digo que é nata, não é nata nos termos económicos, não é isso que eu estou a dizer. Estás a falar, eu estou a dizer quando eu falo de nata, a nata fala em qualidade, na qualidade política. E tu discordando concordaste depois, penso eu. Também, é isso. Sim, de serem os melhores. De na acordo. Qualidade, não é no. Não vamos pôr os betos todos lá, porque não concordo nada. Pá, é o que tira malas no aeroporto, é o. Pá, quer dizer. Fora o que não sabe. Fora o que não se sabe. Todos os partidos têm problemas, não é? E o próprio. Não, claro, é transversal. Arguído, o diabo 7. Apesar de eu ter uma opinião própria sobre a questão do Constituição de Arguído. Mas não a trago para aqui, Acho que só deveria eventualmente sair quando houvesse uma acusação. Não concordo nada. Não mas concordo nada. Isso fica para outro debate. Olha, está aqui uma deixa para um próximo debate, sim. Não te esqueças que há até qualquer pessoa que faça uma queixa contra ti, qualquer, mesmo infundada e sob mentira, a partir desse momento, desde que seja um crime particular, tu tens de ser constituída arguida. Sem saber ler nem escrever. Sem problema. Por isso, quem não deve não teme. Está bem. Quem não deve não... Sim, tudo bem. Mas a ab início serias afastada das tuas atribuições políticas. Sim. E não concordo com isso. Sim, eu vejo uma concordância ao Pedro. Sim, é um debate para outra altura. Sim, acho que é isso. Mas olhem, eu sei que o nosso tempo entretanto está a terminar, mas eu queria só perguntar-vos quem é que vocês acham que vai ganhar e o quê com estas eleições, e quem é que vocês acham que vai perder e o quê? Portanto, eu acho que para mim quem vai perder definitivamente foi ali o partido da prova de vida, que é o PCP.
Graças a Deus, que acredito que desta vez desapareça mesmo. Também acho que o Partido dos Animais e da Natureza também deve desaparecer, porque não tem representatividade e não está lá a fazer nada. Considero que o Bloco ainda pode ter alguma coisa, ainda pode ficar algum resquício, e acho que quem vai ganhar de facto ali alguma popularidade possa ser a Iniciativa Liberal, infelizmente. Se me permites, queres falar tu, Sandra? Pois, eu por acaso, eu também acho que a Iniciativa Liberal é capaz também, agora, porque também fez aqui o papel de coitadinho ao votar a favor da moção de confiança, não é? Também tem outro, já se está aqui a posicionar também aqui para as próximas legislativas. Isto não foi em vão que eles votaram a favor. Acho que são capazes de ganhar aqui também alguns votantes, mas acho que o Chega também é capaz de ir buscar aqui muito eleitorado tanto do PS como do PSD. Estou a ver aqui um boost aqui para o Partido Chega, porque essencialmente as pessoas estão cansadas dos últimos 50 anos. Por isso vejo aqui em alta a posicionar-se ou a Iniciativa Liberal e o Chega. De resto, concordo contigo com os partidos, com o PCB, o Bloco de Esquerda, também acho que o PAN vai desaparecer do universo. E está certo, e é o que tem que naturalmente acontecer, mas... Os astros. E para terminar, Pedro, queres tu dar aqui a tua opinião? Sim, dou a minha futurologia. Eu acho que o ADN é capaz de eleger um deputado. O Chega sobe. Sim. Eu não acredito muito na subida da Iniciativa Liberal. Não? Não. Eu acredito. O Bloco desce drasticamente. Concordo. O PCP Desaparece. mantém deputados, mas reduz o número de deputados, porque o PCP tem aquele eleitoral muito fixo. Mas quase todo terminou com o Covid, Pedro, portanto, eles estão em vias de extinção. Mas só, o livro sobe, o PAN desaparece. E direi que já se falam aqui em coligações pré-eleitorais. Por isso, esta futurologia fica feita. Um dia mais tarde podemos voltar a ver o programa, mas ainda há muita coisa, muita água vai correr por debaixo da ponte. Mas espera, essa coligação que estás a falar é do IEL mais CDS não, mais... Não, estou a falar do LIVRE e do PS. Do LIVRE. Mas o LIVRE... O LIVRE tem estado a subir. Sim, tem estado a subir, mas... O Tavares, eu acho que a esquerda unida vai ter vencido. É um indivíduo extremamente inteligente. É muito inteligente, mas ele já hoje... mais inteligentes são, mais perigosos se tornam. Mas ele hoje já disse numa conferência de imprensa que não se vai aliar a partido nenhum. O Montenegro também dizia que não era não, e agora se calhar o não dava-lhe jeito. Agora dava-lhe jeito um sim. Ou então não. O André não lhe dava a mão. Pronto, mas foi ele que começou. É? Foi ele que começou, o Montenegro. Não estou a dizer... Sim, mas repara, se tivesse havido essa coligação, imagina, em tese, tinha havido a coligação. Eu não acredito em momento algum que se tivesse havido o caso Montenegro em que houvesse uma coligação com o Partido Chega, o André não lhe dava a mão. Com certeza que não. Tenho toda a certeza que nesse ponto estamos super de acordo. Ora, aí está. Toda a nata fosse essa. Cátia, Pedro. A nata é qualidade. A nata não é dinheiro no banco. A nata é qualidade. Cátia e Pedro, não vos queria interromper, que a conversa tem sido bastante agradável, mas chegámos aqui ao final do nosso tempo e resta-nos despedir então aqui das pessoas que nos acompanham. E por o meu lado, muito obrigada, e voltamos a encontrar na próxima sexta-feira às 9.